Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta quinta-feira nós vamos continuar este assunto super importante do caos ao controle total da sua empresa. Para você que ainda não assistiu os vídeos da segunda, terça e quarta, eu recomendo que você os veja. Na segunda-feira, nós falamos como você acalmar a sua mente e reorganizar suas ideias. Na terça-feira, falamos como você reorganizar a agenda e ser mais produtivo. Ontem nós falamos sobre definição de métricas e hoje nós vamos falar como delegar e desenvolver pessoas. Então, se neste momento você está numa situação em que sua empresa está crescendo, você está trabalhando demais, você não está tendo tempo para você, se vê estressado, se vê até e se imaginando que vai falir porque não vai dar conta de tudo, se você tem a necessidade de contratar pessoas, ou até mesmo já contratou, mas não está conseguindo dar conta de treiná-los e ainda ter que executar o que você tem que fazer, os vídeos desta semana é para você. E se você conhece alguém que está nessa situação, encaminhe esse vídeo para ela, para que ela possa entender como fazer para sair desse ponto e chegar ao próximo nível. E todas essas dicas eu trago para você porque eu mesmo já as vivi, já as superei e hoje eu não preciso estar na minha empresa para saber que tudo está funcionando conforme se eu estivesse lá. Então, presta atenção nessas dicas que elas vão ser muito valiosas para você, principalmente a dica de hoje. Hoje eu estou aqui no Instituto, na minha segunda empresa, dando aula, treinamentos, mentorias, porque eu tenho já um time muito bem treinado na primeira empresa, um time onde eu me orgulho muito, pois eles são muito comprometidos, eles entendem a nossa cultura e eles dão o seu melhor. Então é isso que você também tem que aprender a fazer. Mas antes de começar as nossas dicas, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Papel e caneta na mão para que você possa anotar a primeira dica de hoje. Conheça o perfil do seu time. Conheça o perfil por completo, o perfil comportamental, o perfil do que eles gostam, de como que eles se comportam, se eles são pessoas mais familiares, se eles são pessoas de sair mais, se eles são casados, se têm filhos, se eles estão namorando, se são solteiros, solteiras, enfim, conheça o máximo que você puder sobre eles, conheça quais são os sonhos também, isso é muito importante, porque tudo isso vai te ajudar a entender de forma mais assertiva cada um do seu time e a partir daí delegar e desenvolvê-los de uma forma mais assertiva, de uma forma que eles tenham suas expectativas correspondidas. Então é muito importante você conhecer o perfil do seu time. E quando a gente fala, por exemplo, de perfil comportamental, onde eu entendo qual é o DISC dele, ou seja, se ele é uma pessoa dominante, influente, estável, conforme, onde nós entendemos também quais são os tipos psicológicos, né? Com a teoria que Jung escreveu, a gente entende também como que isso está potencializando esse DISC, e a gente também entende quais são os valores para ver se cada um está na posição certa, exercendo uma atividade que realmente fala com o interior dele, que realmente fala com ele. Pois muitas vezes, quando nós desconhecemos isso, você pode correr o risco de, às vezes, perder um excelente colaborador, só porque ele não está fazendo coisas que fazem parte do ser dele. Então, é extremamente importante isso, porque hoje em dia ninguém tem mais o emprego como era antigamente, como era na época dos baby boomers, né? Ou até mesmo da geração X,
em que entravam numa empresa, davam graças a Deus de ter um emprego e ficavam ali até se aposentar. Não temos mais isso. Graças a Deus, hoje, as pessoas têm plena consciência de que elas podem trabalhar em locais e em atividades que falem com ela, que falem com o que ela é, com o que ela quer realmente se desenvolver, crescer. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá bom? Então, se você vai delegar e desenvolver pessoas, isso aqui tem que estar muito claro para você. Segundo ponto, análise das tarefas. A partir do momento que eu conheço o perfil do meu time, eu consigo analisar as tarefas que eu tenho e identificar qual que é o perfil certo para cada tarefa. Por exemplo, se eu tenho um colaborador que ele é influente, dominante, com tipo psicológico extrovertido e com um valor econômico altíssimo, aí é uma combinação perfeita para que ele trabalhe no comercial ou para que ele trabalhe em atividades onde ele irá utilizar muito da comunicação e terá metas, terá pontos a serem batidos, né, onde ele poderá crescer e conforme ele vai crescendo, mais ele ganha. Então, é importante a gente saber disso. Ao mesmo tempo também que se você tiver um colaborador que o perfil da pessoa é conforme, ela tende a ser mais introvertida do que extrovertida, e ela tem um valor teórico muito alto, é um perfil ideal para você colocá-la na parte de finanças, na parte de TI, em partes onde ela pode desenvolver o trabalho dela não tendo tantas relações com outras pessoas. Ela geralmente vai ser uma pessoa mais voltada aos detalhes e à qualidade do que ela deve entregar. Então, olha só como é importante a gente saber o perfil das pessoas. E eu já peguei pessoas que estavam em posições erradas e bastou realocá-los dentro da própria empresa para a atividade que fazia mais sentido para ela, para que ela realmente entregasse muito, mas muito mesmo. E em pouco tempo ela estava até sendo promovida, porque o que ela estava fazendo falava com ela, fazia sentido para ela, dava prazer a ela. Então, esses pontos é muito importante a gente saber. E nós, como líderes, como empresários, temos a obrigação de saber isso. E aí você pode falar assim, mas Gi, eu vou pagar um relatório de perfil comportamental para o meu time inteiro? Vale a pena. Vale a pena. Não só pela felicidade do seu time, pelo ambiente que isso pode proporcionar, engajamento, enfim, mas até pelo financeiro, porque quando você tem um time que trabalha feliz, engajado, cada um está na posição certa, isso reflete nos seus números financeiros. Então, pense sobre isso, é um ponto muito importante. Bom, agora que nós falamos já de você saber o perfil do seu time, analisar as tarefas, o terceiro ponto que eu trago para você é fazer a seleção das pessoas para cada tarefa. Aí a gente começa a fechar esse ciclo de ter a pessoa certa no lugar certo. E a seleção de pessoas para a vaga certa, ela pode ser feita dentro do seu time, quando você reconheceu que alguém está no local errado e você tem uma vaga para eles, ou você pode também fazer a seleção de pessoas certa no momento em que sua empresa está crescendo e você precisa contratar novas pessoas. Então, na contratação, você tem que ter uma metodologia onde você entende esse perfil, você faz as perguntas certas e você obtém as respostas certas para que você e a pessoa seja feliz. Isso é algo que eu deixo muito claro na contratação das pessoas. A pessoa tem que entender o máximo possível sobre a minha empresa, como é a minha cultura, como a gente age, para que ela também possa se ver ali dentro. E se ao momento que ela se imagina ali dentro, ela não se consegue se ver feliz, crescendo, não é uma pessoa para você contratar. Mesmo que o perfil comportamental seja o correto, porque você acerta no perfil, mas não acerta na cultura. A pessoa tem que ter a cultura próxima à sua. Então, a seleção certa das pessoas,
é o terceiro ponto que você tem que olhar com muito carinho para isso, tá bom? Quarto ponto, comunicação clara, com definição dos processos e procedimentos. Então, depois que você já está com as pessoas nos locais certos, as pessoas têm as tarefas corretas e tudo mais, você tem que ter os processos e os procedimentos disso, e a sua comunicação tem que estar clara para que ela possa trabalhar tranquilamente, sabendo o que ela tem que fazer. Dependendo da sua empresa, talvez na hora que você contrate uma pessoa ou até mesmo promova uma pessoa de um cargo para o outro ou de um setor para o outro, ela necessite ficar 2, 3, 4 dias, uma semana só em treinamentos para que ela entenda isso. E quando eu falo isso, não pensa que é empresa grande, não, estou falando de empresa pequena, empresa como a nossa. É claro que existem treinamentos que você só consegue fazer colocando a mão na massa, mas traga para ela o mínimo da base teórica, traga para ela o porquê daquilo, qual é o propósito, como que ela tem que enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Conheço uma história de uma expedição onde as pessoas, essa empresa ela trabalhava com festa, então existia o setor de expedição para que os colaboradores pudessem embalar todos os copos, taças, pratos, talheres, toalhas, enfim, toda a decoração e utensílios que iriam ser utilizados na festa. E como eles trabalhavam com um local onde não era próprio, ou seja, você contratava essa empresa e ela iria entregar isso no local da festa, e o local seria onde você alugou, então, para determinadas festas, o local era mais perto, para determinadas festas, o local era mais longe. E essa empresa, ela fechou um contrato onde ela faria um evento fora da cidade. E a cidade onde ela faria esse evento, a estrada que tinha que pegar para chegar lá não era uma estrada boa, não era uma estrada asfaltada, tinha trechos de terra esburacados, enfim. E aí, o que, que aconteceu? Essa pessoa na expedição que sempre embalava os produtos para irem nas festas na cidade, em regiões próximas, em regiões onde o trecho era asfaltado, não teve a noção de que ele estava embalando os utensílios, principalmente as taças, para ir para um local onde a estrada não era boa. E aí o que aconteceu? Quando o produto chegou até o local do evento, a maior parte das taças haviam quebrado. E aí que é o problema. O problema da pessoa não saber, não ter o propósito daquilo. E na época eu me recordo que o líder ficou muito bravo, o dono da empresa então mais ainda. Mas de quem que é a culpa? A culpa está em toda a liderança. Porque aquela pessoa estava simplesmente embalando sem saber para onde ia, sem ter essa noção que tinha que ter mais proteção. Porque se soubesse, eu tinha certeza que a pessoa teria feito. E aí, só depois, né, desse prejuízo todo, que foi implementado dizer para o pessoal da expedição para onde que os utensílios estariam indo. Porque eu estou falando de uma empresa que faz muitos eventos, então o pessoal da expedição está embalando e guardando e organizando as coisas o tempo todo. Eles não têm noção de onde que é o local, eles não saem da empresa para visitar onde é o local. E aí tem que vir da cultura da empresa, avisar todos da importância daquilo, aonde que será feito, ou como que será o trajeto. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque aí, quando você traz para o seu colaborador todos esses detalhes, o propósito daquilo, né, o propósito de chegar até o local sem quebra. Então, para isso, ele tem que definir qual o melhor tipo de embalagem, você empodera ele com isso, aí você vai ter uma comunicação de fato mais efetiva e clara, né? E o seu processo também vai estar mais efetivo, porque ele vai entender que ele tem uma certa liberdade naquele procedimento, que dependendo para onde vai o produto, ele tem que embalar
mais, proteger mais ou menos. Então, percebe a importância de estar tudo muito bem claro, né? O processo e o procedimento, é claro que ele dita um ritmo, ele dita as tarefas que devem ser seguidas, feitas, muitas vezes dita o que deve ser utilizado, mas quando você traz a clareza do propósito, do porquê, aonde, como, enfim, a pessoa vai desempenhar muito melhor e você não vai ter prejuízo como essa empresa teve. Então, essa é uma história real, é uma história que ilustra aqui a importância de todos estarem alinhados e de terem essa comunicação clara, tá bom? Quinto ponto, treinamento e empoderamento. Já que você tem a pessoa certa, no lugar certo, você tem o procedimento certo, a comunicação está clara, você também consegue entender, porque você conhece já o perfil dessa pessoa, se você tem que treinar ela e empoderar ela para essa tarefa. Eu vou dar exemplo aqui do meu supervisor lá na oficina. Quando ele começou a trabalhar conosco, né, há um pouco mais de 4 anos atrás, ele era um auxiliar mecânico. Só que como auxiliar mecânico, eu via comportamento dele de líder. Como assim, Gi? Ele queria mandar em todo mundo? Não, pelo contrário. O que é um comportamento de líder para mim? Uma pessoa que ele é grata. Uma pessoa que quando você diz ou você tem um processo, um procedimento, ele segue à risca. Uma pessoa que entende os pontos importantes para a empresa, os pontos importantes para as pessoas, uma pessoa que tem discernimento. Esses são pontos para eu identificar uma pessoa que será um bom líder. E eu falava para ele: eu vou desenvolver você, você vai virar líder aqui dentro dessa empresa. E ele falava para mim o quê? Ah, não, Gi, eu nem sei falar direito, eu tenho vergonha até de falar com você, eu não consigo nem falar com os mecânicos. E eu fui desenvolvendo ele, pagando treinamento, treinando ele no que eu sabia, para que ele pudesse ir degrau a degrau crescendo. E esse menino foi crescendo, foi virando exemplo na empresa, foi começando a liderar os mecânicos, depois já falando com o comercial, e hoje ele fala até com o cliente. E hoje ele é supervisor da oficina. Então, é isso que eu falo para você aqui nesse exemplo de treinamento e empoderamento. Além dos treinamentos que eu dei a ele, dos treinamentos que eu paguei com relação a toda a parte mecânica, mecânica sofisticada, mecânica de turbo, mecânica de importados, enfim, todos esses treinamentos, a gente também empoderou ele, fazendo ele ver que ele podia, que ele conseguia. Então, eu tenho o maior orgulho de vê-lo, como ele entrou na empresa, uma pessoa super tímida, que na hora de conversar com você olhava para o chão, não olhava no teu olho, e hoje, de ver a pessoa que ele é, o líder exemplar que ele é. E ele é um líder em que as pessoas o seguem lá dentro. Ele não é aquele líder que se impõe pela patente. Então, eu tenho muito orgulho dele. Orgulho de ele falar com qualquer um na empresa e com qualquer um cliente, hoje olhando olho no olho. Então, é esse tipo de questão que eu digo para você, quando você tem que fazer também o empoderamento, né? E hoje ele já replica isso. Hoje ele é treinador de outros backups, né? Então, hoje ele ensina lá dentro, né? Então, é isso o ponto, tá bom? E o último ponto aqui, acompanhamento e feedback regular. Principalmente nesse momento em que você está o caos, porque você tem que executar, mas também tem que treinar ao mesmo tempo, você tem que acompanhar e dar o feedback. E como que vai ser feito esse acompanhamento e feedback? Quanto menos a pessoa entende ainda da sua empresa, das tarefas, da sua cultura, um acompanhamento maior você tem que dar e um feedback constante você tem que dar. Conforme a pessoa for se instruindo e tendo certeza do que é para ser feito, tendo segurança no que ela faz, você pode acompanhar menos, dar feedbacks menos regulares, você pode ir espaçando isso, até chegar a um ponto em que ela desenvolve a tarefa e você pode acompanhá-la de longe, ou até mesmo
acompanhar uma vez por semana ou acompanhar por KPIs, enfim. E aí você vai, conforme o seu feeling, você vai soltando a mão dessa pessoa. E é bom para ambos os lados. É bom para o empresário, para ele ver, sim, que é possível ter um time em que confiar, sim, existem pessoas muito boas no mercado, sim, a gente consegue ter vida, não precisa ficar nesse limbo o resto da sua vida. E é bom para o colaborador, que ele começa a ver o quanto ele é importante, o quanto ele está crescendo, o quanto ele está se desenvolvendo. Isso é muito gostoso, tá bom? Então, essas são as 6 dicas que eu trago aqui para você sobre delegar e desenvolver pessoas. Comente aí o que você mais gostou, a dificuldade que você sente hoje. Se tiver uma pergunta, faça aí que eu vou ter o maior prazer em te responder, né? E espero que você tenha gostado desse vídeo. E para finalizar, você já sabe, eu vou pedir o seu like neste vídeo, vou pedir que você se inscreva caso não seja inscrito e também ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para o nosso último vídeo, onde eu vou falar como que você se torna um líder inspirador. Então eu te vejo amanhã às 7h27. Tenha um excelente dia.